Muito bem, seja bem-vindo ao canal Refúgio Teológico. Estamos aqui novamente para poder juntos fazer esse trabalho. E o vídeo que você vai assistir vai fazer você, pelo menos, refletir a respeito do que é a felicidade. A felicidade, uma palavra muito estudada por várias pessoas ao longo do tempo. Iremos ver aqui realmente o que é a felicidade. Vamos fazer um pequeno resumo, uma pequena reflexão do filme chamado A Procura da Felicidade. Um filme que, a princípio, não nos leva a nossa conclusão, tá? E a nossa conclusão, basicamente, é os textos que nós encontramos no próprio Evangelho de Mateus, especificamente no capítulo 5, onde nós temos as bem-aventuranças. Iremos dizer aqui a vocês que felicidade no grego é makarios. Então, makarios tem a ver com felicidade perfeita. Algo que está aparentemente muito distante do que o filme A Procura da Felicidade nos faz, a princípio, perceber, mas que através desse filme a gente procura entender que a felicidade, na verdade, não está nos bens materiais. Por quê? A procura da felicidade tem, obviamente, alguns elementos interessantes, importantes, mas que, no final das contas, tem a ver com o sucesso humano. Tem a ver com a questão mais pragmática daquilo que deu certo, daquilo que é material, né? E que, na verdade, a felicidade que nós encontramos conforme a palavra e o significado original do texto é muito distante do que o filme nos leva. Essa felicidade, nós vamos ver, né, que a felicidade bíblica não tem muita coisa a ver, né, ou quase nada a ver, com o que o filme A Procura da Felicidade tem a apresentar. Mas, em contrapartida, o filme ele tem suas rupturas, ele tem suas uma certa fenda. E por meio dessa fenda, a gente vai poder aqui refletir e procurar responder o que é a felicidade, né? Na sua concepção, o que é a felicidade? E eu vou aqui fazer um resumo, eu vou fazer basicamente, novamente, levantar problemas filosóficos no filme, né? Trazer para a discussão alguns pensadores que trabalharam a questão da felicidade, né? E também finalizar o nosso estudo falando um pouquinho de Agostinho, Santo Agostinho, tá? Mas, acima de tudo, nós queremos que vocês entendam que a Bíblia está acima de qualquer coisa. Por exemplo, se a gente pega a palavra felicidade nos termos bíblicos, tá? O que você vai encontrar lá no Evangelho, capítulo 5 de Mateus? Você vai encontrar o seguinte: a palavra que aparece para felicidade no Evangelho de João é Macarius. Basicamente, Macarius tem a ver, o significado de felicidade, também de alegria divina e uma perfeição. Os gregos, na cultura, né, naquela época, que foi desenvolver essa palavra, entendiam que esse termo era exclusivo e somente pertencia aos deuses. E somente eles tinham ou obtinham o prazer completo, o prazer, a felicidade completa. Eles chamam de Macarius, que é traduzido por felicidade ou bem-aventurança. Mas, quando Cristo está utilizando essa palavra, né, ele vai fazer algo que aparentemente a gente não tem entendido e a princípio não teríamos esse prazer de entender como isso realmente nos alcança, né? No hebraico, né, nós temos outra palavra que é Esher. Ele é visto em alguns salmos, né,
e vai ter o mesmo sentido, mas conectado, né, à felicidade com aquele que é obediente a Deus. Mas deixe-me aqui fazer uma pequena citação, tá? Então, a princípio, eu estou aqui no filme, então essas bem-aventuranças de Macários tem a ver, a princípio, com isso e, obviamente, com outras coisas, tá? Por exemplo, feliz é aquele, são os pobres de espírito. Feliz ou bem-aventurado é aquele que chora, é aqueles que são mansos, é aqueles que são pacificadores, e assim por diante. Não vou trabalhar o significado dessas expressões aqui, mas vou me deter mais a essa procura da felicidade, ou da palavra felicidade, tá bom? Mas vocês já conseguiram entender o que é realmente a felicidade, né? Algo que as pessoas imaginam uma coisa, na verdade é outra. Então a verdadeira felicidade está realmente na revelação da palavra de Deus. Bem, vejamos o seguinte, que no filme, pessoal, A Procura da Felicidade foi aí em 2006. Veja quanto tempo passou, né? Então, esse filme ele é baseado numa história real, né? Então, o filme vai fazer uma narrativa sobre a vida de Chris Gardner, um vendedor de aparelhos médicos que enfrenta grandes dificuldades financeiras extremas. Ele foi abandonado por sua esposa, então Chris vai ficar responsável por um filho pequeno. Apesar de suas dificuldades e desafios, ele vai conseguir um estágio não remunerado em uma corretora de valores, onde se destaca devido à sua dedicação e inteligência. Ao longo do filme, a gente vê que o personagem enfrenta vários desafios, incluindo a falta de moradia, a escassez de recursos, mas a persistência que ele tem, né, e o amor pelo filho, impulsiona a continuar, né, acreditando em dias melhores. No final do filme, o seu esforço é recompensado quando ele consegue um emprego fixo na corretora, marcando o início de uma nova fase de sua vida de grande sucesso. Então, basicamente é isso. O aspecto negativo, pessoal, não desprezando, obviamente, a história, estamos aqui interpretando através da questão mais cinematográfica, né? A questão do filme, não a historicidade real do personagem, tá? Apenas trazendo para nós uma reflexão, tá? Para a gente não distorcer, né? E nem criar algum tipo de preconceito a respeito dessa situação. Mas então, infelizmente, esse filme ele faz a gente ver que o esforço humano, né, é primordial em tudo. O esforço humano, né, no filme, mas na verdade a felicidade não é isso. Não é apenas se esforçar. Obviamente existe o esforço necessário, né? Conforme o livro de Josué. Se por exemplo, capítulo 1 em diante, né? Esforce-te e eu te ajudarei. Mas nenhum esforço realmente sem a ajuda divina de nada vale a pena, conforme o Salmo. Então, retirando esses elementos que só mostram a grandiosidade humana, vamos perceber aqui, nessa procura da verdade, a graça e a misericórdia de Deus, trazendo e extraindo do filme os problemas religiosos, filosóficos, tá? Meio que aparentemente escondidos, tá? Mas vamos ver o seguinte, para vocês perceberem o seguinte. Um dos principais problemas que o filme vai apresentar para nós é essa busca pela felicidade que ele vai mostrar como uma realização pessoal, apenas profissional, material, diante das adversidades. Foi algo que eu já iniciei falando aqui no vídeo, né? Mas a felicidade está além disso. A gente já percebeu conforme a palavra Macari, né? Então, o personagem que a gente vê, você sabe que ele vai enfrentar uma série de dificuldades para testar o quê? Sua resistência, a sua ética e a sua determinação.
Então, extraindo essas questões aqui, pessoal, a gente pode caminhar mais um pouquinho. Então, você percebe que o personagem tem uma resistência, tem um certo tipo de fé para se manter no caminho. Então, ele fica bem focado no objetivo, em realmente solucionar essa situação para prover um futuro melhor para o seu filho e para ele mesmo. Então, ele se apega a princípios de perseverança, trabalho árduo e esperança. Então, isso é interessante, isso deve fazer parte das nossas vidas também, mas observe que, mesmo quando confrontando em situações desesperadoras, como dormir em banheiros públicos e abrigos para sem teto, ele nunca perde de vista seu objetivo final. A felicidade, ela é uma motivação, né, para continuar no caminho, apesar desse sofrimento. Mas a gente percebe que a felicidade realmente não é apenas o êxito da conclusão da jornada, mas é aquilo que está registrado no capítulo 5 de Mateus, né? A gente percebe isso. Então, por mais que nós venhamos ter dificuldade ou ter objetivos, a gente precisa entender que já somos felizes pelo fato de conhecer essa mensagem do capítulo 5 de Mateus, tá bom? Essas são as dificuldades que o filme vai trabalhar, né? Como se vocês são bem rápidas, né? Quase não dá para pescar, porque quando a gente trabalha essa questão, a gente vai mais para a metafísica da espiritualidade. Então, a gente percebe que questão de ética, determinação, resiliência, perseverança, são elementos que estão envolvidos, né, na fé cristã, de certa forma. Bem, após trazer essas reflexões, esses problemas, a gente percebe que existiu, no passado ainda existiu pessoas se debatendo em definir, dizer o que é felicidade, né, e onde ela está, como conseguir, né. Por exemplo, um dos pensadores que fala muito de felicidade é o Aristóteles. O Aristóteles vai fazer uma argumentação e dizer que a felicidade, a chamada eudaimonia, para esse filósofo, é o fim último da vida humana. E para esse pensador, ele somente é alcançado através da prática da virtude, do cultivo das experiências morais. Você percebe a diferença do que o filme apresenta, a diferença que Aristóteles apresenta e a diferença grandiosa que o Evangelho de Mateus apresenta, que está acima desses personagens, né? Um outro filósofo também muito influente até o dia de hoje é o Epicuro. Epicuro, ele define a felicidade como ausência da dor. Ele chama de ataraxia. Então, diferente do que o Evangelho apresenta, diferente do que o filme apresenta e que Aristóteles apresenta, na visão de Epicuro, a inexistência da dor demonstraria que o homem estaria no momento da felicidade. Então ele vai sugerir que a busca pelos prazeres simples e a minimização do sofrimento são os caminhos mais fáceis para se alcançar a felicidade. Então, quanto menos dor, mais felicidade. Então, para Epicuro, para Aristóteles, a felicidade só é alcançada no último aspecto da vida humana por meio da prática da virtude, e para o filme apenas a busca pelo aspecto profissional. Sobretudo, eu ressalto a vocês que há conjecturas, né? E aqui há conexões com outras questões que dá para a gente refletir sobre felicidade, que não é necessariamente apenas a realização de posses materiais, né? Da realização de sonhos, né? O que o Evangelho apresenta é muito maior do que isso, muito mais perfeito, muito mais sublime e eterno. Por fim, temos o Emmanuel Kant. Emmanuel Kant também falou bastante sobre felicidade. Então, ele via a felicidade como um estado de bem-estar que depende da conformidade com o dever moral e a realização dos princípios éticos, né? Tem muito a ver com ética,
com regras, deveres e ações, né? O ato humano em si. Então, no filme existem vários pormenores, vários pontos que são negativos e positivos. O filme, tá bom, pessoal? Não a história, tá certo? Para não dizer que eu estou aqui distorcendo, né? Tá? Apenas o filme em si. Então, é um pensamento filosófico que alguns acham que fica mais predominante do filme é o pragmatismo e o existencialismo, tá? Então, o personagem tem uma filosofia existencialista ao criar significado e propósito em sua vida através de suas ações e escolhas, diante da realidade dura e implacável. Então, nesse caso, o personagem, mesmo não realmente exercendo objetivamente ou diretamente a questão do existencialismo, ele vai mostrar para a gente que nós precisamos sempre criar significado e propósito para dar continuidade à nossa vida. Mas também o pragmatismo, tá? Eu gosto muito do pragmatismo, mas ele percorre toda a história do filme, melhor dizendo, pelo menos ajudando a refletir e a trazer uma certa abordagem prática para conseguir, talvez, ou possivelmente, resolver os problemas e alcançar seus objetivos. Então, o existencialismo e o pragmatismo têm qualidades e defeitos, né? Por fim, pessoal, eu quero trazer aqui também para cooperar, para agregar mais argumentos, tá? A visão de Agostinho sobre a felicidade, né? Então, vejamos o seguinte: esse importante teólogo, filósofo Agostinho, percebe que a felicidade é justamente a união com Deus e a busca pela verdade divina. Então, nessa pequena expressão, né, a gente percebe a unificação do que o Antigo Testamento e o Novo Testamento tem a nos dizer sobre felicidade. Né? Ser uma síntese coerente a respeito do que é felicidade no Antigo e no Novo Testamento. É realmente a união com Deus e a busca pela verdade divina. Ponto. Até aí tudo bem. Então, esse é importante estudioso, né, percebe que a verdadeira felicidade é somente alcançada através da fé, né, da esperança e do amor. Então, ele pensa que os prazeres e sucessos mundanos são passageiros, são efêmeros, não que sejam inúteis, não que sejam evitados ou ignorados. Ao contrário, essas realizações que também nos dão felicidade não se compara à verdadeira felicidade, que é a verdadeira felicidade duradoura, eterna, perfeita. Difícil muitas vezes de ser percebida pelos nossos sentidos e o mundo decaído, né? Então, e portanto, na visão de Agostinho, essa verdadeira felicidade, ela só tem primazia, só tem verdadeiro sentido se estiver em comunhão com Deus e na sua obediência, na sua realização da vontade divina. Então a gente meio que retorna à origem, né? A fonte original, a fonte primordial, a fonte legítima do que vem a ser realmente a verdadeira felicidade. Então, se você procura a felicidade, se você procura o que é a felicidade, nem o filme, nem os filósofos, por mais que seja interessante os seus pensamentos, as suas práticas de vida, a sua realização pessoal, né, profissional, material, enfim, nada disso se compara ao que é visto no capítulo 5 de Mateus. Bom, então nós podemos aqui, pessoal, fazer um pequeno fechamento dessa ideia, dizendo o seguinte: o filme é importante, né, porque pelo menos ele vai abrir uma certa fenda, uma brecha, utilizando a história, o filme, né, do filme A Procura da Felicidade, para mostrar a princípio que a realização pessoal é possível e que a felicidade é possível também diante das dificuldades extremas, tá?
mas ao mesmo tempo permite a gente refletir como é de fato a felicidade. O que é a felicidade, né? Então o filme vai nos fazer a gente caminhar, apesar de dificuldades inúmeras, diversas e diferentes, a possuir a perseverança, o trabalho árduo, né? E a esperança, acima de tudo, para possivelmente chegar à superação e ao sucesso. A história do personagem, né? E a da vida real, muitas vezes, em algumas vezes, tá? Meio que inocentemente, meio que indiretamente, passeia, ou pelo menos levanta problemas filosóficos sobre o que é felicidade, mostrando uma certa importância do seu significado para nossas vidas e abrindo uma lacuna para compreender de fato a mensagem sobre felicidade, mostrando aí no Evangelho de Mateus, né? Vimos também que Agostinho ele tem a sua mentalidade, né, meio que coerente a princípio a respeito do que é felicidade no tiro no pensamento. Então ele vai concluir que a felicidade não somente é as realizações pessoais, objetivos e sonhos, mas a obediência e a busca pela verdade divina. E assim de fato chegamos ao verdadeiro sucesso espiritual, material, né, por meio da misericórdia. Mas, de fato, a verdadeira felicidade está na pessoa de Cristo. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha essa mensagem, compartilhe, deixe seu like, deixe sua opinião. Quero saber o que você pensa que é felicidade, né? Será que é apenas é, o, o, a conquista material? Será que é apenas uma atitude mental? Uma filosofia? Será que é tudo isso ao mesmo tempo? Ou será que é aquilo que está revelado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, por exemplo? O que vocês acham? Tá bom? Compartilhe, se inscreva. Até o próximo vídeo.